Fala rapaziada, bem-vindos ao canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites de aposta de futebol para este sábado, dia 7 de junho. Separei 18 jogos analisados para você, tá beleza? Mas só que antes, se você é novo por aqui, peço que se inscreva no nosso canal para acompanhar nossas dicas diariamente. Caiu de paraquedas e está gostando do conteúdo, deixa o like para fortalecer o canal. Ativa o sininho de notificações para receber as nossas dicas rapidamente assim que o vídeo for postado. E não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, rapaziada, com um amigo, para que ele possa estar chegando a mais pessoas e que essas pessoas consigam lucrar como vocês através das nossas análises esportivas de futebol. Lembrando, aposta apenas para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade. E sem mais delongas, vamos para o primeiro palpite de hoje. A nossa primeira análise vai começar pela Copa do Mundo, qualificação, o jogo da Andorra versus Inglaterra, início às 13 horas, é o confronto do primeiro versus o quinto colocado, seja o último colocado. A Inglaterra vem liderando e a Albânia vem em segundo lugar. A equipe da Andorra passa 4 jogos sem vencer, perdeu para a Albânia por um placar de 3-0. Em 4 dos últimos 5 jogos bateu under 2,5. E a equipe da Inglaterra é uma equipe que vem emplacando aí 5 vitórias consecutivas, batendo over 2,5 em 4 dos últimos 5 confrontos. Bom, em confronto direto só da Inglaterra, nos últimos 5 confrontos são 5 vitórias da seleção da Inglaterra. As últimas 3 vitórias, 6-0, 4-0 e 5-0, a seleção do Harry Kane, Bellingham, entre outros jogadores. Então, a Inglaterra amplamente favorita, fica complicado até em optar opções de vitória da Inglaterra, porque as odds estão completamente esmagadas. Então, vamos estar buscando aqui o mercado para gols. Esperamos aí que a Inglaterra vá para cima e consiga aí vencer com autoridade esse confronto. O duelo para mais de 2,5, pagando 2,25. Vamos buscar aqui um jogo para o duelo para mais de 3,5 gols, pagando 1,53. Vamos agora para o Chile, Copa do Chile, o jogo do Magallanes versus Nublense, às 13h30. É um confronto que o Magallanes vem a 3 jogos sem vencer, porém, em 3 dos últimos 5 jogos bateu over 1,5. Nublense, em 5 jogos, vem batendo mais de 1,5 em 3 dos últimos 5 jogos, porém, só venceu 1 em 5 jogos disputados. Nos últimos 3 confrontos, bateu ambas as equipes marcam e over 1,5 gol. Para essa partida, é um jogo bem equilibrado tecnicamente, é uma equipe over, essa equipe do Nublense, principalmente atuando fora de casa, é uma equipe que sofre e marca gols, e enfrenta essa equipe do Magallanes, que é uma equipe under atuando em seus domínios. Então, para essa partida, acredito no jogo de grande equilíbrio técnico e vamos buscar aí um confronto para poucos gols, um duelo para menos de 3,5 gols. Retornando à Europa, qualificação, temos o jogo da Albânia versus a seleção da Sérvia, é o confronto do segundo versus quarto colocado. A Sérvia ainda não teve jogos disputados e vem numa sequência a equipe da Albânia, 5 jogos batendo over 1,5 nos últimos 3, e a equipe da Sérvia, 4 jogos de invencibilidade, porém bateu over 1,5 em 4 deles. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado, ambas atuando fora de casa. A equipe da Sérvia é a favorita em minha visão, apesar de não estar passando por um bom momento, mas para essa partida vou ficar no mercado para mais de 1,5 gols. Vamos agora para o jogo da Áustria versus Romênia, é o confronto do segundo versus quarto colocado, porém a equipe da Áustria ainda não atuou. A equipe da Áustria vem a 5 jogos batendo over 1,5 e a Romênia 5 jogos batendo over 1,5 em 4 deles. Nos últimos 2 confrontos,
uma vitória para cada lado. É um confronto bem interessante tecnicamente. A equipe da Romênia é uma equipe que sabe marcar gols e enfrenta uma equipe do nível técnico superior tecnicamente, essa equipe da Áustria. Então, para essa partida, vejo um jogo para gols. Sim, a equipe da Áustria atuando em casa, com apoio da sua torcida, tem muitos jogadores qualificados, com forças de buscar gols a todo momento. Então podemos pegar aí o confronto para over 1,5. E em confronto de zebra, meu parceiro, é um jogo que pode acontecer sim. Uma boa opção aí, Romênia é uma boa zebra, chance dupla. Vamos para mais um jogo da Copa do Mundo qualificação da Europa. Finlândia versus Países Baixos, início às 15h45, é o confronto do vice-líder versus quarto colocado. A equipe da Finlândia vem a 5 jogos, batendo mais de 1,5 em 3 deles, e o Países Baixos 5 jogos, batendo ambos marcas nos últimos 3. Nos últimos 4 confrontos, 4 vitórias contundentes da equipe do Países Baixos, vai atuar fora de casa, ainda assim tem o seu favoritismo abaixo dos braços. Então, mesmo não passando pelo bom momento, vou estar deixando essa vitória do Países Baixos para vencer o jogo. Vamos agora para a La Liga 2, o jogo do Almeria versus Real Oviedo, semifinais pelo acesso, início às 16 horas. A equipe do Almeria vem a 5 jogos, batendo over 1,5 em 4 deles, e o Real Oviedo 5 jogos, batendo over 1,5 gol em 3 deles. Nos últimos 3 confrontos foi jogo over. Para essa partida é um jogo que vou acreditar em over goals, um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. E claro, muito cuidado, é um jogo que o Real Oviedo pode surpreender, mas acredito mais no jogo para over goals. Vamos agora para amistoso internacional. Temos um amistoso entre Canadá versus Ucrânia. A equipe canadense vem a 5 jogos, batendo over 1,5 em 4 deles. E a Ucrânia 5 jogos, batendo ambos marcas em 4 deles. O último confronto foi 2-2. Para essa partida, acredito que será um jogo de over goals, um jogo para gols. Então vamos buscar o mercado para over 1,5 gol nessa partida. E sendo um pouco mais ousado, o mercado para ambas as equipes marcam também é bem favorável. Vamos para mais um amistoso, Estados Unidos versus Turquia, início às 16h30. A equipe dos Estados Unidos vem a 5 jogos, batendo over 2,5 em 4 deles. Perdeu para o Canadá, um jogo mais recente que teve. E a Turquia vem a 5 jogos, batendo over 2,5 em 4 deles. Venceu a Hungria, um jogo mais recente, venceu a Hungria por 2 oportunidades. E nos últimos 2 confrontos, os Estados Unidos levou a melhor exatamente em amistosos. Então, para essa partida, acredito em uma chance dupla, Estados Unidos com empate. E também acredito no jogo para over goals, mais de 1,5 gols nessa partida. Vamos agora para o amistoso entre México versus Suíça, início às 17 horas. A equipe do México é uma equipe que vem a 5 jogos, batendo over 1,5. E a equipe da Suíça também vem batendo ambos marca nos últimos 5 jogos. O último confronto foi 2-1, faz muito tempo, mas a Suíça levou a melhor. Para essa partida, acredito que será um jogo para México com empate ou over 1,5. Vamos agora para a Copa do Nordeste, rodada 7, meu parceiro, rodada atrasada. Temos América de Natal versus CSA, início às 17 horas. É o confronto do segundo colocado CSA versus o sexto colocado América de Natal. O CSA joga para se classificar, ou seja, precisa da vitória, porque um empate não vai lhe servir muito, e a equipe do América precisa vencer e torcer por combinações de resultado. Então vai ser um jogo bem estratégico entre as equipes. A equipe do América de Natal, uma equipe de Série D, vem a 5 jogos aí. Essa equipe do América batendo over 1,5 em 4 deles. E o CSA, meu parceiro, uma equipe de Série C, 5 jogos de invencibilidade, 3 empates em 0-0, ou seja, em 3 dos últimos 5 bateu under 1,5 gol. E nos últimos 2 confrontos é uma vitória para cada lado, então um jogo bem equilibrado nessa partida. Vou estar acreditando aí no América de Natal, chance dupla. Vamos agora para o Bahia versus Náutico pela Copa do Nordeste às 17h30. A equipe do Bahia resolveu colocar
os seus titulares no banco, ou seja, nem viajou para Aracaju para enfrentar o Confiança, nem o reserva, meu parceiro. O Bahia colocou a equipe sub-20 para resguardar sua equipe titular para enfrentar a equipe do Clube Náutico Capibaribe. A equipe do Bahia é uma equipe que lidera o grupo atualmente com 13 pontos ganhos e o Náutico ainda está na quinta colocação com 8 pontos ganhos. O Náutico precisa vencer a equipe do Bahia e torcer por combinações de resultados, ou seja, por tropeço de Ceará, Confiança ou CSA. Uma dessas equipes tem que perder e o Náutico precisa vencer. E o Bahia precisa de um simples empate para se classificar, ou seja, já está classificado aí. Então, a equipe do Bahia vem a 5 jogos, batendo over 1,5 em 4 deles. A equipe do Náutico vem a 5 jogos, batendo over 1,5 em 3 deles. Não vence a 3 jogos. Perdeu para São Paulo em casa, perdeu para Ponte Preta, 2 equipes paulistas em casa. E empatou com o ABC com um jogador a menos desde os 3 do primeiro tempo. O Bahia vem de uma vitória com a equipe titular diante do São Paulo e atuando em casa nunca perdeu para a equipe do Náutico. Então é um tabu a ser quebrado. Em 4 confrontos consecutivos o Bahia vem atropelando o Náutico. Venceu 4-1 em 2020, 3-0 em 22 e 3-0 em 24. Será que o Clube Náutico vai quebrar essa hegemonia da equipe baiana, meu parceiro? Então, isso é o que nós veremos. Para essa partida, acredito que será um jogo over, um jogo para mais de 1,5 gols. E será que vamos ter essa zebra inédita aí da equipe do Clube Náutico? Bom, vamos ver. Vamos agora para Juazeirense versus Confiança, início às 17h30. A equipe da Juazeirense vem a 5 jogos, batendo mais de 1,5 em 3 deles. E o Confiança vem a 5 jogos, batendo over 1,5 em 4 deles. O último confronto foi 1-1. O Confiança ainda não perdeu para essa equipe da Juazeirense. É o confronto atualmente do terceiro colocado versus o sétimo colocado. A equipe da Juazeirense não tem chances mais matemáticas de classificação. A chance aí é de atrapalhar essa equipe do Confiança. Então, por querer atrapalhar, deve jogar lá retraído e o Confiança deve se expor mais para tentar buscar o gols. Apesar que é uma equipe terrível, essa equipe do Confiança atuando fora de casa. Então, para essa partida, vamos buscar o equilíbrio técnico, mas vamos estar pegando o jogo para over 1,5. O último jogo da Copa do Nordeste, temos aí Sampaio Corrêa versus Ceará, às 17h30. É o confronto do 4º colocado versus o 8º colocado. Lembrando que esse é o grupo B. O grupo A já está bem definido. O Sampaio Corrêa vem a 3 jogos, batendo over 1,5. E essa equipe do Ceará vem a 5 jogos, batendo over 1,5 em 3 deles. Vem a 3 jogos, 3 derrotas. Não vence a 3 rodadas. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates técnicos. O Ceará é o favorito a estar vencendo essa partida. Porém, vai ter sérias dificuldades nessa partida. Vale considerar também que o Ceará vai enfrentar uma equipe que não briga mais por nada, uma equipe que está passando por uma grande reformulação. Então o Ceará só depende de si pela essa classificação, é vencer o jogo e se classificar. Então vamos estar deixando aí essa vitória dessa equipe do Ceará. Vamos agora para o jogo da Copa do Chile, Deportes Temuco versus Audax Italiano, às 18h30. A equipe do Deportes vem a 5 jogos, batendo over 1,5. E o Audax Italiano, 5 jogos de invencibilidade, batendo over 1,5 em 4 deles. Nos últimos 5 confrontos, bateu ambos marca e mais de 1,5. Para essa partida, jogo de grande equilíbrio técnico, vamos buscar o jogo para over 1,5 gol. E acredito também uma boa zebrinha aqui, em chance dupla, casa com empate, vem jogando bem. Tem confronto direto e tem autoridade nos últimos confrontos. Vamos agora para o jogo do Deporte Concepción versus União Espanhola, às 20 horas. É o confronto do segundo colocado versus o terceiro colocado. A equipe da casa vem a 5 jogos, batendo under 2,5 em 3 deles. E União Espanhola vem a 5 jogos, batendo over 1,5. Nos últimos 5 confrontos, bateu over 1,5. Para essa partida, eu vou estar acreditando no mercado para over 1,5. Liga Uruguaia, temos o jogo do Peñarol versus Defensa, início às 20 horas.
é o confronto do primeiro versus terceiro colocado, mas é início de temporada, apenas a terceira rodada para essas equipes. A equipe do Penharol vem a 5 jogos de invencibilidade, batendo over 1,5 em 4 delas, e o Defensor vem a 5 jogos, batendo over 1,5 nos últimos 3. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias da equipe do Penharol. Para essa partida, vamos estar buscando o mercado aí de Penharol com empate a nula, e vamos para o jogo do Tolima versus América de Cali pela Colômbia. É o confronto do segundo versus o último colocado. O América de Cali está em busca da primeira colocação. Atualmente, Tolima vem a 5 jogos, batendo over 1,5 em 4 deles. E o América de Cali, 5 jogos de invencibilidade, batendo over 1,5 em todos. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória do Cali e um empate. Então vai ser um jogo daquele jeito, mas acredito aí em um jogo bem equilibrado, e vamos estar tentando buscar um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida, apesar que o Tolima aí tem autoridade atuando em casa diante dessa equipe do América de Cali. Vamos para o Brasileiro Série B, às 20h30, temos Avaí versus CRB, é o confronto do quinto colocado versus nono colocado. A equipe do Avaí atualmente vem a 5 jogos, batendo over 1,5 em 4, e a equipe do CRB 5 jogos, batendo under 2,5 em 3 deles. Nos últimos 5 confrontos, bateu ambas as equipes marcam e também bateu over 1,5 gol. Então, para essa partida, vamos estar deixando aí um jogo para mais de 1,5 gols. E rapaziada, ao mais é isso. Espero que tenha gostado. Mas Bruno, opção de bilhete pronto, opção de dupla aqui do canal. Então, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos e apostas de palpite de futebol deste sábado. Sábado amanhã, vou estar deixando para você uma tripla, uma dupla formado com um bilhete pronto para que vocês possam analisar novamente e decidir aí se segue ou não essas dicas. Bom, vamos estar deixando para vocês, vamos estar deixando aqui no jogo do CRB versus Avaí, over 1,5 gol, e vamos estar deixando Penharol com empate a nula e over 1,5 gol entre Concepción versus União Espanhola, uma boa tripla. Outra boa opção que podemos estar deixando para vocês, é no jogo, meu parceiro, é no jogo aqui da equipe do México, versus Suíça. Podemos estar buscando essa chance dupla, apesar de ser um amistoso. Esse México com empate, over 1,5 Estados Unidos versus Turquia, e podemos estar buscando esse over 1,5 entre Canadá versus a equipe da Ucrânia. Se você está mais ansioso porque é amistosos, podemos pegar aqui pelo jogo da Europa, podemos pegar aqui pela Copa do Chile. Pela Europa é o jogo de over 3,5. No jogo da Inglaterra, podemos pegar esse over 3,5. Podemos pegar aqui o jogo da Albânia versus Sérvia. Essa chance dupla na Sérvia. Podemos estar pegando over 1,5 na Áustria versus Romênia. Então, 3 boa opção de tripla, mais 2 aí com mais certeza, tirando os amistosos. Então, muito bem analisada, monte sua dupla, monte sua tripla, planeje seu bilhete pronto, em busca do green sempre. Ao mais, esse é o vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo. Avante!